Ao imaginar os mistérios e a mitologia da fronteira americana, raramente pensamos em um cavaleiro sem cabeça, mesmo sendo comum em histórias pelo mundo. No entanto, a lenda de um cavaleiro sem cabeça remonta à Idade Média da história global, saturando o folclore europeu e as tradições orais por séculos. Na Irlanda, havia o mito do Dullahan, uma figura sombria ou fada demoníaca a cavalo, que carregava sua própria cabeça sob o braço e usava um chicote feito de coluna vertebral humana. Na Escócia, havia o mito de Ewen, ex-soldado e cavaleiro decapitado, que após perder a cabeça numa batalha na Ilha de Mull, perdeu o direito de ser chefe e passou a assombrar a região em busca de vingança. Na América, era o mito do fantasma de um soldado hessiano sem cabeça, morto na Batalha de White Plains em 1776. A lenda ficou famosa com o conto de Washington Irving de 1819, A Lenda do Vale Adormecido, onde o cavaleiro sem cabeça usa uma lanterna de abóbora como cabeça e arma, assombrando principalmente Ichabod Crane. Embora a lenda do Vale Adormecido tenha atraído atenção na região do Atlântico Jovem dos Estados Unidos, nunca assustou quem foi para o oeste do Mississippi, não a ponto de temerem um cavaleiro sem cabeça à espreita. Isso até 1850, quando alguns patrulheiros do Texas voltaram para suas famílias com histórias de um fora-da-lei decapitado atormentando as regiões áridas do atual sul do Texas. Tudo graças a um plano de vingança que saiu pela culatra. Este é um mergulho mais profundo no conto folclórico de El Muerto, o cavaleiro sem cabeça do Velho Oeste, avistado nos desertos empoeirados há 170 anos. A origem de El Muerto remonta a 1821, no fim da Guerra de Independência do México. A resolução do conflito fez com que a Espanha cedesse terras norte-americanas que hoje correspondem ao atual México e partes do atual Texas. Porém, as terras adquiridas do México não trouxeram a população esperada pelo governo mexicano. A terra ficou inabitada porque os Comanche, principais nativos americanos da região, impediam pioneiros de se estabelecerem após a independência do México. Para conter a ameaça dos Comanche, o México ofereceu terras grátis a colonos dos Estados Unidos da América. A ideia era que a chegada de colonos brancos desmotivaria ataques dos Comanche e tornaria o Novo México um lugar promissor para viver. Infelizmente para o México, o experimento logo foi considerado fracassado, pois os ataques dos Comanche continuaram e ficou claro o isolamento dos colonos. Vindo em auxílio dos colonos tanto nas terras reivindicadas pelo México quanto nas áreas controladas pelos Estados Unidos no atual Texas, estava Stephen F. Austin, popularmente conhecido ao longo da história como o pai do Texas. Em 1823, Austin buscava proteger cerca de 600 a 700 famílias de colonos recém-chegados ao Texas mexicano. Assim, ele contratou uma força de 10 homens para proteger os colonos, uma das primeiras versões dos infames Texas Rangers. 7 anos depois, as tensões aumentaram ainda mais entre os governos do México e dos Estados Unidos. Em 1830, o presidente mexicano Bustamante proibiu a imigração de americanos para o México. Cidadãos dos Estados Unidos da América que já haviam se mudado para o território vizinho ficaram indignados, aumentando as tensões entre Estados Unidos da América e México. Em 1835, os Texas Rangers foram oficializados como polícia e logo cresceram para centenas de membros. Em 1836, a República do Texas declarou sua independência do México após a Revolução do Texas, mas o México não reconheceu oficialmente. Assim, os Rangers e o povo do Texas lutaram sozinhos contra as tribos indígenas locais, mantendo sua habilidade. A violência predominava entre o Rio Grande e o Rio Nueces, área chamada Terra de Ninguém, já que México e Estados Unidos da América ignoraram a fronteira sugerida um pelo outro. Essas tensões levaram à Guerra Mexicano-Americana, após a anexação do Texas em 1846 e em 1848, o conflito terminou sem acordo entre as partes.
Como resultado, os mexicanos que ainda viviam no sul do Texas foram abandonados, sem apoio ou opção, restando apenas permanecer no novo estado da Estrela Solitária, presos em uma região marcada por crime e conflito. Os agora florescentes Rangers viram isso como uma oportunidade para impor táticas de medo em todo o Texas, especialmente mirando na população mexicana remanescente ao sul. Incluía linchamento de ladrões mexicanos e punições torturantes até para crimes leves. Entre esses criminosos estava um ladrão de cavalos chamado Vidal. Vidal era o pseudônimo do ex-comandante mexicano Tenente Voavis. O tenente foi capturado no cerco de Bear em dezembro de 1835 por Bate Barry. Barry, notório escalpador do Oeste, recebeu estratégias militares mexicanas do tenente em troca de sua libertação e para evitar a morte certa. Barry acabou liberando o tenente, mas o ex-prisioneiro de guerra não pôde voltar ao seu país. Em vez disso, ele executou um plano para atormentar os americanos, mudou o nome para Vidal e contratou ladrões para roubar gado e potros no Texas por mais de uma década. Em 1850, numa noite, Vidal perseguiu um assentamento ao longo do rio San Antônio, na terra de ninguém, sul do Texas. Os Texas Rangers, que moravam na comunidade, tinham seguido para o norte para combater um grupo de comanches que havia atacado outro assentamento menor. E o ladrão de cavalos sabia que era o momento perfeito para fazer fortuna. Naquele tempo, Vidal agia sob grande risco. Ele já tinha uma alta recompensa e a placa de procurado vivo ou morto espalhada por todo o estado da Estrela Solitária. Mesmo assim, Vidal continuou com seus roubos. Ele e seus comparsas reuniram mais de 10 cavalos de diferentes estábulos do assentamento. O plano era pegar os cavalos rapidamente, já que tinham combinado um encontro no México, ao sudoeste, para onde iriam após o roubo. Na manhã seguinte, Creed Taylor acordou e percebeu que alguns cavalos haviam sumido do curral. Infelizmente para Vidal e seus ladrões, aqueles não eram cavalos comuns. Nem Creed Taylor era um homem comum. Na verdade, os ladrões de cavalos haviam roubado vários Mustangs das raças mais valiosas de todo o oeste de um dos mais notórios e habilidosos Texas Rangers de todo o Texas, e amigo do antigo captor de Vidal e infame escalpelador, Bate Barry. Creed Taylor, texano de nascimento, ficou conhecido por suas façanhas na Revolução do Texas aos 15 anos e por conquistas nos conflitos mexicano-americanos. Em 1841, ele entrou para os Texas Rangers, após servir como soldado até 1864, quando se alistou no Exército Confederado na Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Durante seu tempo nos Texas Rangers, Creed destacou-se como estrategista de combate e rastreador na fronteira mexicano-americana. Em 1850, Creed permaneceu em seu rancho no oeste de San Antônio, enquanto os outros Rangers atacavam os Comanches no norte. Apesar de morar na terra de ninguém, perto da nascente do rio Noasis, Creed não temia os bandidos da região, pois sabia rastrear qualquer invasor e proteger seu gado. Assim, ao perceber que havia sido atingido, Creed logo buscou ajuda de outro Texas Ranger, William Alexander Anderson Bigfoot Wallace. Bigfoot Wallace, assim como Creed Taylor, foi um herói de guerra condecorado que lutou na Revolução do Texas e nas guerras mexicano-americanas. Depois de entrar para os Rangers e lutar contra bandidos e os Comanche nas décadas de 1840 e 1860, ele virou herói folclórico por sua habilidade de contar histórias e porte imponente. Por isso, Creed confiou na lenda do folclore do sul do Texas. Ele sabia que precisava de mais força se quisesse rastrear os ladrões que roubaram seus preciosos Mustangs. A dupla mortal, junto com um proprietário de fazenda contratado chamado Flores, partiram da atual cidade de Uvalde a cavalo. Creed e Bigfoot Wallace eram ambos rastreadores altamente experientes por causa do tempo que passaram no exército e como patrulheiros, e rapidamente encontraram o rastro de Adal e seus capangas. Enquanto Creed, Bigfoot Wallace e Flores avançavam cautelosamente pelos ermos do sul do Texas, Vidal e sua companhia seguiam rumo à fronteira do México, sem saber que eram seguidos de perto como os patrulheiros.
Dias depois, Creed e 2 homens chegaram a um acampamento de foras da lei no deserto. O trio aguardou até anoitecer para surpreender os ladrões e executar seu plano de vingança. Os 3 caçadores logo mataram todos os capangas de Vidal, mas queriam mais que um assassinato comum para o maior ladrão de cavalos. Na verdade, eles queriam alertar outros ladrões que encontrassem o acampamento ensanguentado. Assim, Creed pediu que Bigfoot Wallace o ajudasse a decapitar Vidal. Os 2 homens decapitaram o ladrão, colocaram a cabeça em um sombreiro e a amarraram à sela do bronco, fazendo-a balançar como um enfeite de Natal. Finalmente, os Rangers amarraram a parte ainda intacta do corpo de Vidal ao cavalo para que não caísse, com as mãos presas ao pomo da sela, antes de chicotear o Mustang para longe do acampamento. O potro selvagem cavalgou sob o céu da meia-noite com seu cavaleiro sem cabeça, tornando-se símbolo da violência traiçoeira de ladrões e Rangers no Velho Oeste. Vendo o ato de vingança concluído, Creed, Bigfoot Wallace e Flores voltaram para seus ranchos com todo o gado e equinos recuperados. Anos depois, Creed Taylor contou sua história a J. Warren Hunter, que a publicou em 1898 no manuscrito A Vida de Creed Taylor. No entanto, a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça do sul do Texas já havia crescido exponencialmente desde então. Após o assassinato brutal de Vidal e a partida dos Rangers, pessoas de toda a região, colonos e bandidos, relataram ver um Mustang selvagem galopando pelas colinas do Texas com o Cavaleiro Sem Cabeça na sela. Alguns dos primeiros relatos afirmam que o Cavaleiro Sem Cabeça não estava sozinho, mas sim sendo perseguido por outros grupos de fora da lei ou pequenas tribos de guerreiros Comanche curiosos. Uma das histórias mais improváveis, mas populares, dizia que o fantasma de Vidal controlava seu corpo e cavalgava seu antigo bronco, guiando seguidores a uma terra secreta cheia do ouro e riquezas acumulados após anos roubando gado e cavalos. Outra lenda assustadora contava sobre o terror do Cavaleiro Sem Cabeça no sul do Texas. Muitos acreditavam que Vidal decapitado e seu cavalo eram possuídos pelo espírito do ladrão assassinado e que ele voltou ao deserto não para levar sortudos ao ouro, mas para se vingar dos que o torturaram até a morte. Como a demografia da região na época da morte de Vidal era predominantemente hispânica, o Cavaleiro Sem Cabeça do Texas era mais conhecido como El Muerto, que em inglês significa o morto. A lenda de El Muerto sendo perseguido nos desertos do sul do Texas é um tanto exagerada. A maioria dos espectadores que teve o azar de ver a cabeça decepada, usando o sombreiro balançando ao lado do galope do Mustang, estava com medo demais para se aproximar do fenômeno. Para os bandidos, vaqueiros e cavaleiros Comanche que chegaram perto o suficiente do Mustang, eles achavam que qualquer carga que o cavalo carregava era um risco grande demais para permitir que continuasse atravessando o território e frequentemente atiravam no Cavaleiro Sem Cabeça, seja com balas e pólvora ou com uma chuva de pontas de flecha. Apesar da retaliação, o bronco selvagem que levava sua carga maligna nunca caiu no ataque e seguiu correndo livre pela terra de ninguém. Foi então que a região, antes evitada por causa dos fora da lei e da violência, passou a ser evitada por causa do azar e da má sorte que diziam existir ali. Diziam que quem se aventurasse sozinho pela terra de ninguém e visse El Muerto seria alvo de ações malignas e de uma sorte horrível para sempre. Na verdade, isso começou a resolver temporariamente as altas taxas de justiça com as próprias mãos e as ondas intermináveis de crimes, simplesmente por causa dos boatos que circulavam pelo estado da Estrela Solitária de que um bicho-papão assombrado havia sido solto nas colinas áridas. Após semanas de histórias assustadoras no sul do Texas, o Cavaleiro Sem Cabeça e seu cavalo foram capturados e mantidos em cativeiro por um grupo de fazendeiros. Os trabalhadores rurais viram o cavaleiro perto de um bebedouro ao lado do assentamento ao sul de Collins, Texas, onde hoje ficam Ben Bolton e Alice. Eles logo notaram que o cavalo estava exausto e seu companheiro morto, então decidiram capturá-los.
Ao retirarem o cadáver decapitado de Vidal da cela, acharam o corpo ressecado, cheio de flechas dos comanches e balas dos vaqueiros. Em nenhum lugar do cadáver eles encontraram os tesouros que a lenda os fez acreditar que estariam lá. Nem havia nada de sinistro além dos horrores de se deparar com restos mortais de semanas atrás, o que nem era algo tão incomum assim no Velho Oeste. Os Rangers decidiram, por fim, enterrar o corpo de Vidal em uma cova sem identificação em algum lugar próximo a Ben Bolt, enquanto deixaram o Mustang selvagem correr livre novamente pelo sul do Texas, desta vez sem um passageiro muito além de sua morte. Para os fazendeiros e outros texanos ao redor do estado da Estrela Solitária, suas guardas foram baixadas, pois muitos acreditavam que os dias sombrios do reinado de El Muerto haviam acabado, se é que algum dia foram realmente tão perigosos assim. No entanto, não demorou para que a apreensão retornasse, pois a lenda de El Muerto estava apenas começando. Após enterrarem Vidal, soldados do Exército dos Estados Unidos da América em Fort Iney, perto de Uvalde, Texas, voltaram a avistar o Cavaleiro Sem Cabeça nas colinas desertas. Eles não foram os únicos também. Com a abertura da terra de ninguém para novos fazendeiros, várias famílias relataram ver El Muerto deslizando por suas terras ao anoitecer, como se alertasse sobre perigos à frente. Às vezes, o conto popular assustava possíveis fazendeiros a ponto de nem se estabelecerem, fazendo com que arrumassem suas coisas e partissem do sul do Texas tão rápido quanto chegaram. Em 1898, o resto dos Estados Unidos da América já conhecia a lenda de El Muerto pelo manuscrito de Jet Warren Hunter, onde ele narrou com Creed Taylor os encontros mais inusitados de sua vida nas desventuras do Velho Oeste. Não se sabe ao certo quanto da história original de Creed era verdade, mas o relato certamente passou pelo moinho dos contos populares e lendas urbanas do Oeste. A história original teria ocorrido em 1848, quando Bigfoot Wallace e John McPeters cruzaram sozinhos o deserto do sul do Texas, perseguindo ladrões de cavalos. Dizem que quando mataram o grupo, usaram o líder como experimento de decapitação para assustar outros ladrões de gado na região. Creed Taylor atua apenas como narrador nesta versão e não sofreu roubo de cavalos. Esses detalhes foram incluídos por J. Marvin Hunter, filho de J. Warren Hunter, ao reescrever a segunda edição de James T. DeShields. DeShields ganhou destaque após Mayne Reid adaptar de forma dramatizada seu romance do Oeste, O Cavaleiro Sem Cabeça. J. Marvin Hunter foi quem inseriu Creed Taylor na caçada. Ele também decidiu que os crimes de Vidal deveriam ter uma conexão mais pessoal com a história como um todo, fazendo com que os cavalos de seus antigos captores militares fossem os que seriam roubados, além de remover completamente o personagem John McPeters. O folclorista Jetta Frank Dobai tentou adaptar a história em 1928, sendo o primeiro a sugerir que El Muerto era um ex-guarda das minas perto da Missão Candelaria. Isso poderia explicar por que tantos colonos antigos achavam que o Cavaleiro Sem Cabeça poderia ter escondido ouro. A versão de Dobby pode ter sido influenciada pelo famoso avistamento de El Muerto em 1917 perto de San Diego, Texas. Um jovem casal migrando para o sul do Texas montou acampamento certa noite e, enquanto estava sentado perto da fogueira, viu um cavaleiro sem cabeça montado em um enorme garanhão cinza. O cavaleiro gritava o mais alto que podia: "É tudo meu, é tudo meu!" Não dá para saber ao que El Muerto se referia, mas se tivesse riquezas escondidas nas colinas do Texas, isso explicaria o motivo. Após mais de 50 anos, El Muerto ressurgiu quando, em 1969, um morador próximo a Freer, Texas, relatou às autoridades um cavaleiro sem cabeça galopando pelo interior. No entanto, quando as autoridades vasculharam a área, nada de relevante foi encontrado. Embora as lendas tenham mudado ao longo do tempo e a verdadeira história de dois patrulheiros do Texas que decapitaram um ladrão de cavalos tenha se tornado uma espécie de conto folclórico fantasmagórico, os mitos permanecem fortes na mente e na alma dos moradores do sul do Texas. Se você lhes der um momento, eles provavelmente lhe dirão que, apesar das décadas entre a execução de Vidal e a criação de El Muerto, os avistamentos não diminuíram.
Eles provavelmente lhe contarão sobre os céus claros e repletos de estrelas cobrindo as colinas do sul do Texas no meio da noite. Uma luz de lua brilhante, projetando sombras em uma escuridão traiçoeira, onde dizem que um cavaleiro sem cabeça, do Velho Oeste, pode ser visto galopando em alta velocidade. Um aviso simbólico para as almas do passado e do presente ficarem atentas aos perigos que estão por vir e aos perigos que habitam o coração das pessoas más. Eles provavelmente lhe contarão sobre El Muerto,